Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouco. Você sabe que Jesus era judeu, filho de judeu, praticante na sua religião. Então as pessoas a quem Jesus falava eram aos judeus. Um ou outro, no meio daquela multidão de pessoas, não eram judeus, como no caso desse samaritano. Os samaritanos e os judeus não se davam bem, e os judeus acreditavam que da Samaria não pudesse vir nada de bom. Os leprosos, além de terem esta terrível doença para aquela época, nos tempos de hoje, graças a Deus, a lepra não é uma doença tão séria assim, mas naquele tempo, além de ser uma doença que levava à morte, era uma doença que também levava à morte socialmente falando. Os leprosos tinham que sair do meio da sua comunidade, tinham que colocar chocalhos e guizos na sua roupa, para que quando andasse fizesse barulho, e todos os que estivessem perto soubessem que ali estava um leproso e que daquele lugar não podiam se aproximar. Ora, aqueles leprosos ouviram falar de Jesus e confiaram no Senhor. Aqueles leprosos, que na sua maioria era judeu, escutaram falar dos prodígios que Jesus fazia e correram ao encontro de Jesus, e quando viu que Jesus estava entrando naquele povoado, correram, ficaram à distância porque não era permitido chegar perto de ninguém, e gritaram: Senhor, tem piedade de nós. Olha, Senhor, para a nossa miséria. Olha, Senhor, para nós, porque toda a nossa dignidade foi tirada. Olha, Senhor, para nós, porque estamos com essa doença terrível, e não foi culpa nossa estarmos com essa doença. Não foi escolha minha estar repleto desse mal. Mas se você quiser, Senhor, você pode ter misericórdia de nós. E a tua misericórdia é capaz de transformar não só os corações, mas também o corpo de todos nós. E Jesus olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se ao sacerdote. Isso para nós seria uma resposta até meio grosseira, mas para o judeu não. O judeu, ele é formado numa religião de preceitos, de obrigações, aonde Deus diz o que deve fazer e eles, sem questionar, cumprem a palavra de Deus sem nenhuma dificuldade. Então, quando eles ouviram Jesus dizer: Vão até o sacerdote, eles se viraram e foram, porque eles sabiam que se fossem até o sacerdote, eles estariam fazendo a parte dele, eles estariam cumprindo a obrigação dele. E se eles cumprissem a obrigação e Deus não fizesse aquilo que havia prometido, então eles tinham como reclamar de Deus.
e tinham como colocar a culpa da sua doença agora em Deus, não mais nos pecados deles. E eles foram, deixaram Jesus para trás, deixaram ali em Jesus também a sua esperança de cura, deixaram ali em Jesus também a certeza da possibilidade de uma salvação. Mas enquanto eles iam, enquanto eles cumpriam a palavra de Jesus, enquanto eles faziam aquilo que a lei lhe obrigava, eles começaram a perceber que estavam curados, que as manchas da sua pele estavam acabadas, que as suas feridas já não existiam mais. Os 9 que eram judeus pensaram assim: eu devo só cumprir a palavra de Deus, eu devo só cumprir a palavra do Cristo, eu não devo questionar a palavra, e não preciso fazer nem mais e nem menos. Então já estou curado mesmo, vou ao sacerdote. Mas aquele samaritano tinha uma fé infinitamente maior. E aquele samaritano sabia que a vida de fé não é simplesmente cumprir tabelinhas, não é simplesmente cumprir obrigações, porque cumprir obrigações não faz de nós um cristão. Fazer aquilo que nós somos obrigados a fazer não faz de nós santos, faz de nós homens e mulheres boas e bons, mas nós não nascemos para ser bonzinhos. Ser bonzinhos é função de todos os homens e todas as mulheres. Nós cristãos nascemos para ser santos. Nós não nascemos para ser honestos, porque honestidade é um atributo da nossa humanidade, não é um atributo somente do cristão. Judeus e gregos devem ser honestos, budistas e espíritas devem ser honestos, maçons e católicos devem ser honestos. Então a honestidade e bondade não é algo somente do cristão, mas é algo de toda a humanidade. A nossa humanidade, tendo religião ou não, é chamada a honestidade, é chamada a justiça, é chamada a verdade. Mas nós cristãos, meus irmãos, somos chamados à santidade, e só é santo aquele que se coloca aos pés do Senhor, só é santo aquele que escuta a voz do Senhor, só é santo aquele que se deixa impregnar pela palavra de Cristo e pelos seus ensinamentos, só é santo aquele que tem a coragem de voltar-se para Cristo, de jogar-se aos seus pés, de confessar a sua fé e exercê-la em todos os momentos da sua vida. Pois sabe quem voltou? Não foi o judeu, mas foi aquele que ninguém acreditava nele, um samaritano. O samaritano voltou-se para o Senhor, se jogou nos pés de Jesus, prostrou-se no chão, prostrou-se por terra, porque ele viu que o que Jesus havia feito por ele era grandioso demais. Jesus não só curava a sua pele, mas curava a sua alma. Jesus não só curava a sua pele, mas curava a sua humanidade, que havia sido rejeitada até mesmo pelos parentes. Jesus curava a integridade daquele homem, dava de novo a chance de recomeçar. E por isso aquele samaritano se joga aos pés de Jesus, adora o Senhor, compreende que ali está o sinal de Deus verdadeiro no meio dos homens. É preciso que nós também façamos isso, meus irmãos. É preciso também que nós nos voltemos para o Senhor. Mesmo que o caminho que nós tracemos no mundo seja um bom caminho, é a Jesus que nós devemos agradecer. Mesmo que o nosso caminho humano, a nossa profissão, a nossa família nos leve a fazer coisas boas sem a presença de Jesus, não tem valor alguma. Não tem valor algum na nossa existência. Por isso, até mesmo aquilo de bom que nós vamos fazer, é aos pés de Jesus que nós devemos realizar. Assim como esse samaritano. Ele sabia que indo
até o sacerdote, ele estaria cumprindo a sua obrigação, mas ele queria mais. Ele queria mais do que cumprir a sua obrigação. Ele queria render a sua vida aos pés do seu Salvador. Ele queria colocar a sua existência nas mãos daquele que lhe devolvia a dignidade e, por consequência, a vida. Ele queria colocar a sua existência agora sobre o caminho, sobre os ensinamentos daquele que é o autor e Senhor da nossa história. Chegou o momento também de nós fazermos isso. De nós termos a coragem de dizer: Senhor, eu sou inteiramente teu. Os meus pensamentos, Senhor, sejam submetidos à tua vontade, aos teus pensamentos. As minhas decisões, Senhor, elas só devem acontecer se elas estiverem de acordo com os teus ensinamentos, com as tuas decisões. A minha vontade, Senhor, precisa ser submissa àquilo que tu me ensina. Porque eu não nasci, e guardem bem isso no coração, eu não nasci para ser o que as minhas tendências me mandam ser. Nenhum homem é fruto das suas tendências, porque as tuas tendências muitas vezes te levam a um bom caminho, mas em outros momentos te levarão ao mal também. Nós nascemos para ser as nossas escolhas. Nós nascemos para ter coragem de escolher o que é certo. E o certo é estarmos aos pés do Senhor, é nos deixarmos inebriar por Deus, nos deixarmos mergulhar e nos sufocarmos de amor e da bondade que brota do coração do nosso Deus. Aí sim o Senhor poderá olhar para nós com um sorriso nos lábios e dizer: vá em paz, meu filho, porque a tua fé te salvou. Quem daqui tem fé, levante a mão. Quem daqui deseja estar junto com Jesus, submeter a sua vida ao Senhor? Pois essa mesma mão que você levantou, coloque agora no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos e diga ao Senhor que você o ama. Diga ao Senhor que Ele é tudo para você. Diga ao Senhor, sem medo, sem vergonha, que você quer submeter a sua vida à vontade dEle. Que nada em você possa existir, possa crescer, possa ser grande, se estiver em desacordo com a vontade de Deus. Que nada em nós respire outro ar, que não o ar que venha do coração do Senhor, porque é o ar do amor, o ar da verdade, o ar da santidade. Que nós, Senhor, sejamos cada vez mais acolhidos por Ti. Por isso nós Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. Faz crescer em nós, Senhor, o amor. E eleva-nos à dignidade de filhos amados de Deus. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.